O meu Rolex sumiu! E o único que entrou na sala depois da reunião foi ele. A voz de Ricardo Fontes ecoou pelo andar 32 da Torre do Tejo, atravessando as paredes de vidro e o silêncio constrangido dos executivos. O relógio Rolex Oyster Perpetual, ouro branco, pulseira reluzente, havia desaparecido há poucos minutos. Agora, a culpa tinha um rosto. O rosto de Samuel Costa, o segurança, o corredor, impecavelmente polido. Refletia os sapatos italianos e as sombras tensas dos ternos caros. Os homens do financeiro cochichavam, as mulheres do arraque desviavam o olhar e no meio daquilo tudo Samuel permanecia de pé, imóvel, com a postura de um soldado desarmado. Senhor Ricardo, tentou ele, voz calma mas firme. Ninguém entrou na sala além de mim e da senhora Inês. Eu só fechei a porta. Ricardo riu, um riso fino, cínico, tão caro quanto o perfume que usava. Fechou a porta e talvez tenha aberto o bolso, não é? O ar ficou denso, os olhos se voltaram. O som dos teclados parou, até o relógio da parede parecia atrasar um segundo. Inês Duarte, a secretária, interveio. Doutor Ricardo, talvez devêssemos esperar a verificação das câmeras. Não precisa. Eu conheço esse tipo. Primeiro olha demais, depois some com o que não é dele. Samuel engoliu seco. Por um instante, o passado voltou. Os gritos do quartel, as ordens secas, a promessa de que um homem é medido pelo caráter, não pela cor. Mas ali, naquele andar gelado e perfumado com Dior Sauvage, ninguém parecia acreditar nisso. O diretor-geral, Dr. Álvaro Martins, saiu da sala e perguntou, impaciente, o que está acontecendo aqui? Ricardo respondeu rápido, roubo, doutor, meu relógio sumiu. E o segurança era o último na sala. Álvaro olhou para Samuel, depois para Ricardo. Os dois eram dois mundos diferentes. Um, pele negra, uniforme simples, sapatos gastos. O outro, terno sob medida, Hermenegildo, Zegna, abotoaduras de platina. O diretor suspirou. Samuel, por favor, esvazie os bolsos. A sala ficou muda. Samuel respirou fundo. Com calma, tirou do bolso o crachá, um lenço e uma chave. Colocou tudo sobre a mesa de vidro. Nada mais. Mas o silêncio do constrangimento era mais pesado que qualquer prova. Ricardo cruzou os braços. Claro que ele não vai andar com o relógio no bolso. Já deve ter escondido. Esses sabem como fazer. Esses, a palavra cortou mais fundo que a acusação. Esses menos, como se tivesse um grupo, uma cor, uma condenação prévia. Inês baixou os olhos. O diretor pigarreou. Samuel, vamos fazer um relatório interno. Enquanto isso, você está suspenso. Procedimento padrão. Samuel assentiu lentamente. Não gritou, não chorou, só disse entendido, doutor. Mas lembrem-se, às vezes o que falta não é o relógio, é o tempo para enxergar direito. E saiu, atravessando o corredor, sob os olhares gelados dos colegas. Cada passo seu soava como um tambor abafado de dignidade ferida. Do lado de fora, Lisboa estava ensolarada. Os bondes amarelos passavam preguiçosos pela Avenida da Liberdade, mas para Samuel, o dia estava cinza. O reflexo do prédio nos vidros parecia zombar dele. Aquele homem pequeno diante da torre de concreto e vaidade. Ele sentou-se num banco de pedra. Olhou para as mãos, menos as mesmas que já seguraram um fuzil. Agora tratadas como suspeitas, tirou do bolso um relógio simples, velho, Casio preto com pulseira rachada. Olhou as horas e murmurou, amargo,
no tempo deles, a verdade anda devagar demais. Choveu a manhã inteira em Lisboa, como se o céu também estivesse cansado de olhar para baixo. Nas janelas dos prédios espelhados, a cidade parecia multiplicar a sua indiferença. E no pequeno quarto alugado em Amadora, Samuel Costa preparava o café preto mais amargo dos últimos tempos. A suspensão veio acompanhada de um silêncio burocrático. Um e-mail frio, sem assinatura de ninguém, apenas uma frase no final. Agradecemos a compreensão até a conclusão das investigações. Compreensão. Era fácil pedir isso a quem nunca precisou dela para sobreviver. O uniforme atule escuro pendurado na cadeira parecia zombar dele. A insígnia da empresa, bordada em dourado, refletia a luz cinza do amanhecer como uma medalha falsa. Ele limpou a mesa, por reflexo, antigo hábito militar, menos manter a ordem, mesmo quando o mundo desaba. À tarde, ele saiu para caminhar. O bairro de Amadora era o oposto da Torre do Tejo, muros pichados, lojas pequenas, cheiro de pão fresco e fumaça de pastel. Aqui, ninguém usava terno, mas também ninguém o olhava com medo. Um menino jogava bola na rua e gritou: "Senhor Samuel, vai voltar para o trabalho?" Ele sorriu sem força. "Talvez, garoto. Quando o mundo lembrar o que é justiça." O menino não entendeu, apenas correu atrás da bola, rindo. Samuel parou na frente de uma vitrine. Atrás do vidro, um manequim usava um terno cinza escuro. Por um instante, viu o próprio reflexo misturado ao manequim, menos duas figuras presas num mundo onde aparência valia mais que verdade. No centro da cidade, Inês Duarte revisava relatórios no computador. Algo não fechava. A câmera da sala de reuniões mostrava imagens até às 18h02, mas o arquivo seguinte, das 18h03, estava corrompido. Coincidência demais. Ela chamou o técnico de TI, um rapaz tímido de óculos. "Miguel, pode me ajudar? Essa gravação aqui foi apagada manualmente, certo?" Ele hesitou. "Sim, senhora, precisa de senha de administrador." Inês franziu a testa. A senha de administrador era restrita a apenas 3 pessoas: o diretor Álvaro, o chefe de segurança e Ricardo Fontes. Naquela noite, Samuel recebeu uma mensagem. Era de Inês. Curta, direta a algo estranho. "Não apague o que aconteceu. Eu acredito em você." Ele ficou olhando o celular por longos segundos. Era a primeira vez em dias que alguém usava o verbo acreditar com o nome dele. Do lado de fora, a chuva cessara, mas o céu ainda pesava. Horas depois, sentado na cama, Samuel abriu a caixa de lembranças, uma pequena caixa de madeira, lascada nos cantos. Dentro, a medalha que recebera no exército, uma foto da mãe sorrindo e um crachá antigo. Ele passou o dedo sobre o nome impresso: Samuel Costa, Ondra, Deber Proteção. Sorriu, cansado. Aquelas 3 palavras pareciam piadas agora. Mas então ele murmurou, quase para si mesmo: "Eles me julgam sem ver." Mas o tempo sempre escuta, e, pela primeira vez, desde o dia da humilhação, dormiu em paz, menos porque no fundo sabia que a verdade tem o mesmo ritmo do coração. Às vezes lenta, mas nunca para debater. O prédio da Torre do Tejo parecia mais frio à noite. O vidro refletia a cidade, mas por dentro tudo era silêncio. O tipo de silêncio que esconde segredos caros. Inês Duarte esperou até o último elevador descer. A maioria dos executivos já havia ido jantar no Alma, restaurante estrelado do Chiado, onde vinho e vaidade eram servidos juntos. Ela não. Ficou no escritório, com um monitor aceso e o coração inquieto.
Digitou a senha do sistema de segurança, ADM do Assato RF. No final, confirmava o que ela temia menos as iniciais de Ricardo Fontes. A tela piscou. Um arquivo escondido apareceu. CAM32 Backup _ Attain ou 3MP4. Era gravação que não existia. Vídeo começou com um som distante de risadas e copos. Ricardo aparecia sozinho na sala, minutos antes da reunião, mexia no relógio, o Rolex Oyster branco, girando um mostrador, analisando o reflexo no vidro. Depois, com calma ensaiada, tairuou do pulso e colocou dentro de uma pasta preta. O mesmo relógio que ele diria ter desaparecido mais tarde. Inês pausou o vídeo, o rosto imóvel. O som do ar-condicionado era a única coisa viva no ambiente. Ele não perdeu o relógio, murmurou. Escondeu a própria vergonha. Ela respirou fundo. Sabia o que significava ter esse vídeo. Não apenas um erro, mas uma conspiração. Aquela gravação valia o emprego de um homem inocente e talvez o fim de uma carreira milionária. No dia seguinte, ela foi até o bairro de Amadora. Chovia de novo, mas Inês não se importou. Encontrou Samuel em frente a uma pequena padaria, onde o cheiro de café fresco misturava essay ao de rua molhada. Ele usava o mesmo casaco escuro e segurava um guarda-chuva quebrado. Senhor Samuel? Ele a olhou, surpreso. Senhora Inês, o que faz aqui? Ela respondeu apenas: precisamos conversar. Não, aqui. Foram até uma banca vazia do mercado. Inês abriu o notebook. Mostrou o vídeo em silêncio. A imagem de Ricardo piscou na tela. O relógio, o gesto, o olhar frio. Samuel ficou parado, sem respirar. Depois passou as mãos pelo rosto. Lentamente, então, eu não estava louco, não, senhor Samuel, mas eles querem que o senhor pareça. O olhar dele se endureceu. E o que vai fazer com isso? Não sei ainda. Se eu entregar direto ao diretor, vão apagar tudo. Mas se for público demais, posso perder o emprego. Samuel observou o reflexo dos dois no vidro da janela. Dois rostos, um negro, um branco, ambos cansados de mentiras, e disse baixo como um juramento: a verdade não precisa de crachá, só de coragem. De volta ao escritório, Inês salvou uma cópia do vídeo num pendrive. Escondeu-o dentro de uma caneca antiga, rachada, menos lembrança do primeiro estágio. Enquanto o relógio de parede marcava 23, ela escreveu uma única linha num e-mail sem destinatário. Quando a verdade for exibida, o silêncio será cúmplice. E então, pela primeira vez, ela entendeu o que Samuel queria dizer. Às vezes, o relógio não marca o tempo, marca o preço da consciência. A manhã amanheceu clara em Lisboa, mas dentro da Torre do Tejo o ar estava pesado. Na recepção, o mármore branco brilhava demais, quase ofensivo. Os funcionários falavam baixo, nervosos, sabiam que algo importante aconteceria naquele dia. O Conselho de Ética se reuniria no salão principal. Tema oficial: conduta e imagem corporativa. Tema real: o escândalo do Rolex. Ricardo Fontes chegou primeiro. Vestia um terno atumarinho da Hugo Boss, gravata bordô e o mesmo sorriso polido de sempre. Cumprimentou o diretor Dr. Álvaro Martins com a segurança de quem acredita controlar a narrativa. Vamos encerrar isso hoje, doutor. A empresa precisa de ordem. Álvaro assentiu, ajustando o relógio. Um Aldemar Spaghetti reluzente. No canto, Inês Duarte observava em silêncio. Tinha nas mãos uma pasta preta e um pendrive escondido no bolso do casaco. Coração acelerado, mas olhar firme. E então as portas se abriram. Samuel Costa
entrou sem uniforme, usava camisa branca simples, calça escura e segurava na mão o crachá antigo. O som dos passos dele sobre o piso de mármore ecoou como tambores. Ninguém falou nada, mas o ar mudou menos, como se a presença dele fosse uma afronta à estética do lugar. Ricardo se recostou na cadeira, fingindo surpresa. Ora, veja só, nosso convidado inesperado, Samuel apenas respondeu: estou aqui porque me chamaram ladrão, e hoje quero ouvir o veredito. O diretor pigarreou. Senhor Samuel, não há necessidade de... Mas Inês o interrompeu. Com licença, doutor, antes de qualquer decisão, há algo que todos precisam ver. Ela conectou o pendrive ao projetor, a sala escureceu. O vídeo começou. Ricardo apareceu na tela, em close, dentro da mesma sala de reuniões. Tirava o relógio, olhava para o vidro, colocava na pasta preta. Silêncio absoluto. O som da respiração coletiva era audível. No final do vídeo, o murmúrio cresceu como uma onda contida. Ricardo empalideceu. Isso é montagem, manipulação. Inês o encarou. A senha usada para apagar o arquivo é a sua, senhor Ricardo. ADM 021, RF. Quer negar isso também? Dr. Álvaro Levantuzzi, confuso, tentando manter o tom institucional. Senhores, por favor, precisamos manter o decoro. Mas Samuel já estava de pé, olhando fixamente para Ricardo. Durante anos, vocês se olharam no espelho e só viram o brilho do terno, não a sombra que ele faz. Hoje, o reflexo mostrou o que escondem. A frase pairou no ar, cortante. Ricardo levantou-se bruscamente, mas ninguém o defendeu. Alguns desviaram o olhar, outros começaram a cochichar. O poder evaporava, não com gritos, mas com vergonha. O diretor suspirou. Senhor Fontes, está suspenso de suas funções até segunda ordem. E, senhor Samuel, aceitamos suas desculpas em nome da empresa. Samuel riu, mas não de alegria. Desculpas? Eu não quero o perdão de quem nunca ouviu a própria consciência. Quero apenas sair limpo. E com isso, colocou o crachá sobre a mesa de vidro, menos com firmeza, sem raiva. O crachá deslizou lentamente, refletindo o teto branco até parar diante do logotipo da empresa. O símbolo da torre parecia se partir em dois no reflexo. Quando ele saiu, a luz do sol atravessou o corredor de vidro e caiu sobre seu rosto. Lá fora, o Teju brilhava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do prédio, o silêncio era de funeral. O império da aparência havia ruído, sem necessidade de uma palavra a mais. 2 semanas depois, o nome Ricardo Fontes saiu das manchetes. A empresa anunciou sua demissão por motivos pessoais, e os jornalistas logo encontraram. O resto, contratos falsos, transferências ilegais, notas fiscais sumidas. O homem que acusara outro de roubo agora era o verdadeiro ladrão. E ninguém queria lembrar disso, mas Samuel Costa lembrava. Não com raiva, mas com o tipo de lembrança que ensina menos a cicatriz que já não dói, mas impede o esquecimento. O pequeno bairro de Amadora parecia outro naquela manhã. O sol tocava as fachadas gastas com a delicadeza que só o tempo conhece. Samuel caminhava devagar, carregando uma caixa de ferramentas. Trabalhava agora como segurança e zelador de uma escola pública. Na entrada, as crianças o cumprimentavam com alegria. Bom dia, senhor Samuel. Ele sorria, ajeitando o boné. Ali, ninguém o chamava de suspeito. Ali, a cor da pele era só cor, não sentença. No pátio, consertava uma porta emperrada quando ouviu uma voz infantil. O senhor já trabalhou num prédio chique? Ele parou, pensou um pouco e respondeu.
Trabalhei sim, mas o que faz um lugar ser chique não é o prédio, é o respeito. A menina sorriu, sem entender direito, e saiu correndo. Samuel olhou para o céu e riu sozinho. O som das risadas das crianças era melhor que qualquer aplauso à noite. Sentado no banco de madeira em frente à escola, abriu o relógio Cássio velho. O vidro estava riscado, mas ainda funcionava perfeitamente. As horas marcavam 21h17. Ele pensou em todas as vezes em que foi julgado pelo tempo dos outros, o tempo dos relógios caros, dos homens apressados, das verdades convenientes. Agora, o tempo era dele. Pegou uma folha de papel e começou a escrever uma carta. As palavras saíam simples, firmes. Senhor Ricardo, desejo que encontre paz, não desculpas. Um dia o Senhor entenderá que o peso do terno é leve demais para esconder a sombra que ele faz. Samuel Costa dobrou o papel, guardou-o dentro da Bíblia que herdara da mãe e fechou os olhos por um instante. O vento da noite trouxe o cheiro distante do rio Tejo e o murmúrio dos bondes na torre do Tejo. O escritório de Ricardo estava vazio. Sobre a mesa, um terno caro esquecido, Hermenegildo Zegna, ainda com o perfume de poder antigo. Mas no espelho atrás da mesa, a imagem refletida era outra. A sala fria, o silêncio e o terno pendurado feito uma pele sem corpo, o símbolo perfeito de tudo o que ele perdeu dias depois. Um repórter de televisão procurou Samuel. Queria fazer uma entrevista sobre o segurança injustiçado. Ele recusou, sorrindo: "Deixem essa história em paz. Eu já aprendi tudo o que ela podia ensinar." O repórter insistiu: "Mas o que o senhor aprendeu?" Samuel olhou para o chão, depois para o céu. "Que dignidade não se veste, ou a gente tem, ou nunca vai caber." O homem anotou, mas não compreendeu. Samuel levantou-se, olhou para o portão da escola, menos onde as crianças saíam rindo, chutando bola. Ali estava a resposta. O sol começou a se pôr, rindo Lisboa dedurado. A sombra de Samuel alongou-se pelo chão, cruzando o pátio, subindo pelas paredes, menos a única sombra que ele ainda carregava. A sombra da própria história. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve, sem crachá, sem uniforme, sem medo. Apenas homem, apenas livre.